É uma alegria estarmos aqui nessa manhã. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Henrique, sou o Henrique da Henriqueta. A gente já falou isso muitas vezes. Eu sou Henriqueta do Henrique e nós temos uma filha querida, Emanuele, tem 26 anos, está lá em Goiânia. E é uma alegria estar aqui com os irmãos e que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja guardando os nossos corações. Que igreja linda, que povo lindo, que seu coração seja aquecido hoje pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqueles também que nos assistem pela internet, que seja bem-vindo e convide outras pessoas também para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa manhã. E antes de começarmos a falar propriamente do que nós vamos tratar hoje, sobre criar filhos, sobre responsabilidade de pai, mãe, nós temos um livro também chamado Mentoria Vocacional, uma jornada com propósito e missão. É um livro que é um devocional familiar, vamos dizer. Eles são mais de 900 bases bíblicas sobre o assunto, sobre qual é o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui, qual vai ser a minha profissão, por que eu nasci, quem nunca perguntou isso, né? E muito direcionamento em como tomar decisões na vida. E são dezenas de exemplos bíblicos, exemplos de como Abraão obedeceu ao Senhor, como ele ouviu a voz de Deus, como Isaías também foi usado por Deus, a própria Missio Dei de Jesus Cristo. No final do livro tem muitos estudos para provocar mesmo a tomar uma decisão segundo a palavra de Deus. Então é um livro que eu recomendaria para você estar estudando com a sua família, certo? Vai lá atrás depois, quem quiser, Deus abençoe. Tem outros livros também, viu gente? Que esse aqui é mais sobre o tema de hoje. Então agora nós vamos falar sobre Eli, um grande homem que fracassou como pai. Antes nós vamos ler o texto da Bíblia. Henriqueta vai ler para vocês aqui e dar uma palavra também. 1 Samuel, capítulo 2, de 12 a 36. É um trecho um pouco longo. Porém, se você não leu a Bíblia essa semana, que era para ler todo dia, né? Agora vai ter a oportunidade de ler um bom pedacinho da Bíblia para nos orientarmos, segundo a palavra, aquilo que a palavra de Deus nos fala, como criação de filhos. Não é uma tarefa fácil, é igual ao casamento, é um dia de cada vez, uma hora de cada vez, às vezes um minuto de cada vez. E ainda assim, nós humanamente não temos condições nem capacidade para isso. A capacidade vem do Senhor. O poder vem do Senhor. E é pela palavra de Deus que nós temos que nos orientar. Ok? Então, acompanhe conosco o texto, 1 Samuel 2, de 12 a 36, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Gente, eu fico muito impactada quando eu vejo essa frase. Filhos de Eli, né? Sacerdote, um homem muito importante. Filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. É algo que nós temos que pensar bem sobre a nossa família, como tem sido a nossa família. A nossa família tem se importado com o Senhor, com a sua palavra. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque se você acordou cedo hoje nesse friozinho e veio para cá, é porque você se importa com o Senhor e é porque você quer que a sua família se importe com o Senhor. Próximo versículo. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se, cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o próximo. Também antes, também antes, é o mesmo, né? Vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua.
Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras aos teus filhos mais do que a mim? Queridos, porque tu ama os teus filhos e honra mais do que a mim. Vamos gravar aí essa frasezinha. Para tu e ele vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá aos teus filhos, os teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por esta manhã, novamente, Senhor Deus, na tua presença. Que o Senhor venha falar conosco profundamente, ó Deus, que possamos encontrar refúgio na tua palavra, orientação na tua palavra. Possamos, ó Pai, ser direcionados segundo os seus propósitos para nós aqui nessa terra. O Senhor esteja abrindo as portas que têm que ser abertas, fechando as portas que têm que serem fechadas,
e que a tua graça, o teu amor, o teu poder e a tua sabedoria venham sobre cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Eli, ele era um sacerdote, foi um sacerdote ungido por Deus. Mas a história de Eli nos revela uma verdade dolorosa, isso que nós acabamos de ler, parte dessa história. Ele adorava Deus no templo, fazia sacrifícios, mas não era um testemunho para seus filhos. Seus filhos não adoravam ao Senhor, não buscavam a Deus. Seus filhos estavam, vamos falar, descaminhados, não estavam nos caminhos do Senhor, tomando direcionamento sem buscar a Deus, sem consultar a palavra de Deus, sem estar no centro da vontade de Deus. Como cristãos, nós temos que ter uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro de nossas vidas, onde Cristo tem que ser o centro de tudo aquilo que nós vamos fazer. Parece algo impossível, só que não é. Nós não somos perfeitos, mas a graça do Senhor Jesus, ela nos dá a alegria de servi-lo, apesar de não termos essa capacidade de sermos perfeitos. E louvado seja Deus, porque só perfeito quem é? É Jesus, é Deus, nosso Criador. Então, mesmo com nossas falhas, nós temos que buscar o direcionamento do Senhor, seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha, para que nós tenhamos uma vida abençoada. Não longe de problema, vamos ter problema de vez em quando, mas quando buscamos direcionamento do Senhor, as coisas melhoram. Então, uma vida de oração, de leitura da palavra, de busca do Senhor, isso é o mínimo que nós temos que fazer como pais. E, com certeza, reunir com os filhos e fazer ali um devocional diário. Tá? A história de Eli nos reserva uma verdade dolorosa. Podemos ser grandes aos olhos dos homens, mas falhar naquilo que Deus considera essencial. Então, o que Deus considera essencial, segundo a palavra? Buscar a Ele, conhecer a Ele, fazer a sua vontade. A família de Eli era um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas desintegrou-se. Eli era um grande homem, mas fracassou como pai. Era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Ele cuidava dos outros, mas esqueceu a sua própria casa. Eli tinha tudo para ser um grande pai. E a gente percebe aqui, gente, um homem que foi rei, que foi sacerdote, que ele orientou, aconselhou tanta gente, mas ele se moveu por 40 anos. Olha, um homem para ficar no reinado, diante de uma estrutura, reinando e dirigindo por 40 anos, gente, porque é bom. O homem é bom mesmo para valer. Só que ele se esmerou tanto em cuidar dos outros, em aconselhar os outros. Lembra quando Samuel chegou e perguntou: o senhor está me chamando? Não. Na terceira vez ele disse: responda, eis-me aqui, Senhor. Ele tinha discernimento da voz de Deus quando Deus falava. Mas a gente começou de uma forma muito bonita, ajudando, né? Era um homem que cuidava dos outros, tinha uma posição respeitada. No versículo 18 diz: ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Era sacerdote e juiz de Israel e manteve essa posição respeitável por 40 anos. Juiz. A gente tem hoje, quando a gente fala em juiz, puxa, alguém muito importante, muito inteligente, que decide causas muito difíceis. Mas ele se moveu a cuidar dos de fora e não cuidou dos de casa. Né? Ele ainda falou: olha, vocês estão dando mau testemunho, isso não se faz. Mas ele não se posicionou, ele se empenhou em cuidar do outro. Querido, muitas vezes a gente fala também na obra do Senhor, é tão gratificante, é tão bom compartilhar a palavra, é tão bom cuidar de vidas, mas nós temos que ter o cuidado de olhar para a nossa própria família. Como é que eu vou ajudar todo mundo fora e largar minha família? A não dar um olhar para um filho, né? Que a gente tem várias fases de filho que passa na infância, adolescência, pré-adolescência, juventude. É um desafio gigantesco diante do mundo que a gente está vivendo. Mas a gente tem tantos afazeres que a gente dá atenção fora. E aí os de casa estão sofrendo e dizem: eu não quero nem saber de ir para a igreja. Eu não quero nem saber de fazer parte de nada. Porque muitas vezes nós estamos falhando como pais, como líderes. E a gente se esmera, né,
em fazer da melhor forma, porque é muito bom, uma posição respeitada, né? Fé, Eli era sacerdote, ele representava o povo de Deus, instruía o povo diante de Deus, instruía o povo na palavra, intercedia pelo povo. Era um homem de fé, a boca de Deus. Ah, mas é muito bom ser usado por Deus. Mas, querido, volte para sua casa, né? Vai cuidar dos seus. Ok. O peso da liderança de liderança espiritual, como nós vimos aqui com a Henriqueta falando, explicando, ele era um líder espiritual de toda uma nação, não apenas da sua casa, mas de toda uma nação. Só que ele acabou esquecendo de educar os seus filhos. Os seus filhos, a Bíblia fala que no sacrifício tinha que queimar a gordura, mas os filhos de Eli não iam lá e pegavam a gordura, a carne com a gordura, antes de ter queimado a gordura. Estão entendendo? Isso era desobediência ao Senhor. É uma desobediência ao Senhor. Mas os filhos de Eli não estavam nem aí. Era o filho do sacerdote, era o filho do líder espiritual, tomava conta de todo Israel. Então as pessoas quase que respeitavam como o pai. Porém, eles desobedeciam o mandato do Senhor. Mais para frente nós vimos que eles deitavam-se, se prostituíam, né, com as pessoas, com as mulheres que ficavam à porta do santuário, desobedecendo ao Senhor. Então, o peso da liderança espiritual de Eli. Eli era sacerdote de Deus, escolhido para liderar Israel no culto ao Senhor, nós falamos já. Responsabilidade familiar. A liderança espiritual não isenta ninguém de responsabilidade familiar. Quando nós estávamos na Albânia, plantando igreja, aprendendo a língua, evangelizando, discipulando, não era pouca coisa, era muita coisa para pouca gente. Então, o nosso trabalho era quase que incansável. Mas, pela misericórdia e graça de Deus, Deus nos deu a graça de sempre estar lendo a Bíblia com a Emanuele, estudando a Bíblia com ela. Não que nós somos um casal, nós temos falhas, né? Nós temos muita falha, com certeza. Mas, pelo menos, ler a palavra de Deus. Na hora do almoço, todo mundo na mesa, gente, se possível. E ali, o pai, ore a Deus, agradeça pela comida, agradeça pelo filho, ore pelo filho, ore pela esposa, pelo menos para estar junto ali. Isso é o papel do sacerdote. Estar orando com os filhos em casa. Deixa esse negócio de televisão e celular. Na mesa não se leva celular, não se leva televisão, não, é na mesa. E parece que com o tempo a gente vai se acostumando, né? Deixa no celular. Não, mesa é um local sagrado. Porque é Deus que proporcionou aquela comida para a sua família, através do seu trabalho. Então, honre a Deus com a sua família ali na hora do almoço, da janta. Se possível, sempre leia a Bíblia à noite, ou veja, hoje tem muitas pregações maravilhosas de muitos pastores abençoados. Reúna a família e vão ter um tempo com Deus. Não ficar somente no seu trabalho. Quando nós estamos falando de Eli, parece que nós estamos falando só do pastor, né? Só de mim e do pastor aqui. Não, não é isso não. Você é o sacerdote do seu lar. Vamos falar junto? Eu sou o sacerdote do meu lar. Vamos repetir, o homem e a mulher? Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Filhinhos, cadê os filhinhos? Levanta a mão. Ok? Presta atenção no que eu vou falar. Seu pai e sua mãe nunca vão ser perfeitos. Vão ter erros, vão ter dias difíceis, vão ter dias de lutas, mas eles vos amam muito, muito, muito. E apesar dos erros, o nosso modelo de perfeição é Jesus. Não dê desculpa. Mas senhor... Não dê desculpa para a sua falha, colocando sua falha no seu pai. Eita, é isso mesmo. Acorda os filhos que estão dormindo aí. Vou falar de novo. Todo mundo aí, cadê os filhos? Levanta a mão. Glória a Deus. Não coloque a sua culpa no seu pai. Mas você... Deus é o seu modelo de pai. Jesus é o seu modelo de pai. E não é com isso também que nós pais vamos estar dando desculpinha. Não. O negócio vai segurando o outro. É uma base. Então,
Responsabilidade familiar. A liderança espiritual não isenta ninguém de responsabilidade familiar. Nenhum pai, nenhuma mãe pode deixar de estar levando a família a estar orando. Nossa, mas parece coisa tão simples, né? Mas se você sabia que são muitos poucos os lares em que oram pelo alimento, em que oram pelo almoço, pelo jantar, são muitos poucos. E você vai ser diferença. Na sua geração, vai ser exemplo para o seu filho. Quando seus filhos se casarem, eles vão lembrar, meu pai sempre orava no almoço ou na janta. E isso fortalece a família. E em terceiro, a sua história é um alerta para todos os que servem a Deus. Você, pai e mãe, e filho. Pai e mãe e filho. A nossa história é um exemplo para os outros. Porque, quer queira, quer não, os de fora, seus familiares, vão estar olhando você também. Né? Mesmo nós, temos muitas falhas, mas nós somos exemplos para eles. A gente às vezes pensa que não, mas eles estão nos olhando. Eles estão vendo o que a gente faz. Então, o mínimo é você orar na hora do almoço, do jantar. Se possível, à noite, estar lendo a palavra de Deus. Se possível, e sim, leia a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus para estar orientando a sua vida familiar. E falando sobre isso, gente, é importante que alguém fale assim, mas cada um em casa tem um horário e já são jovens, e a gente não pode ficar obrigando. Querido, quero dizer a você que se você sustenta esse filho, que pode estar sendo jovem, você tem o direito e a obrigação de dizer aqui quem dita as normas somos nós. Né? Enquanto você ainda não se sustentar, você não ter como se manter, a regrinha aqui é do papai e da mamãe. Né? Não importa a idade que tenha 30 anos dentro de casa, pois vai seguir isso. É isso que os homens de Deus e mulheres de Deus têm que se posicionar. Porque você chega, lê a palavra, vamos definir qual é o horário do nosso culto doméstico. É 10 minutos, 15? Se você não fizer isso, né, vai parecer a história de Eli, que ficou querendo amar os filhos mais do que a Deus. Querido, nós precisamos amar a palavra mais do que os nossos filhos. É importante obedecer ao Senhor. Importa obedecer a Deus do que a homens. Então, eu não tenho tempo agora. Não, então você vai tirar um tempinho, a gente vai ler um texto. Né? Em casa a gente faz assim. Vamos fazer um estudo bíblico e vamos cada um fazer uma coisa. Não está com vontade? Assim mesmo, sem vontade. A gente vai fazer. Sem vontade, pode vir. Sem vontade, porque nós temos que direcionar a nossa casa. Né? Então, e dá atenção. Chegou da escola, do trabalho, senta um minuto, larga esse bendito celular, vai dizer como foi o seu dia, como foi lá na escola, como foi na faculdade. Porque os nossos filhos estão se abrindo com outras pessoas que não conhecem a palavra e eles podem receber maus conselhos. Então é hora de olhar no olho e dizer o que você está sentindo. E quem tem 2, 3, 4, 5 filhos que tem essa dificuldade de falar, meu pai e minha mãe têm sempre um preferido. Nós temos um desafio grande, porque a tendência é amar aquele que é mais obediente, que é mais dócil, aquele que é mais rebelde a gente afasta. Pois a gente tem que pedir a graça de Deus, porque todos são filhos seus. E todos merecem uma atenção especial. Então, a gente tinha uma amiga que ela dizia assim, eu tenho 3 filhos, mas fulano é tão amoroso, ele lembra de mim, ele dá presente, ele me abraça, ele faz tudo. E os outros? Não pode deixar os outros só porque um lhe abraça e dá beijo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E tomar parte. Será que esse filho está tendo confiança de falar com essa mãe e esse pai? Será que esse filho pode errar e não ser marginalizado? Porque muitas vezes nossos filhos erram, nós também erramos. E a coisa que mais nós ouvimos nessa trajetória missionária foi, tenha paciência. Uma moça de 19 anos, de 20 anos, ela não tem a maturidade. Você que está cobrando dela uma maturidade, ela não pode errar? Você já errou na sua adolescência e juventude? Por que a gente tem mão de ferro? Não, Jesus tem misericórdia de nós, o Senhor não trata a gente assim. Quando a gente ouviu o caso de uma moça, muitos anos atrás, serva do Senhor, né, cresceu dentro da igreja, infelizmente ela ficou grávida assim da noite para o dia. Gente, foi um exemplo que me tocou tanto. O pai a acolheu, o pai não disse assim, vai embora porque eu não quero que você me envergonhe. O pai a acolheu e disse, filha, infelizmente aconteceu. Mas eu não sou aquele que vai te julgar e te expulsar. Eu estou aqui para te ajudar. E ela era muito mais próxima do pai do que da mãe.
E, gente, Deus restaurou a vida dessa moça, porque Deus entrou com providência. E alguns anos depois, Deus deu a ela um marido. E hoje eles são pastores de igreja, né? Lá no centro do Brasil. Então, aquela posição daquele pai me impactou tanto naquela época, que imagine você chegar e ver uma notícia dessa, é uma bomba para um pai. Um pai que criou uma filha dentro da igreja e que infelizmente caiu, porque qualquer um pode cair. Mas que gracioso o amor de Deus na vida desse pai, das mães. Por isso a gente quer falar aqui para cada um de nós. O Senhor quer falar para você também que está aí nos assistindo, que tenha compaixão com o erro dos outros, tenha compaixão com aquele que desliza, porque nós não somos perfeitos. Vamos amar nossos filhos, vamos nos mover e ver como é que ele está pensando, o que é que está sentindo, para a gente guardar a nossa família, né? Os filhos de Eli tinham tudo para ser bênção, sem contar que nasceram numa família sacerdotal, cresceram num ambiente sagrado. E eles mesmos eram sacerdotes, né, do Senhor, mas eram absolutamente profanos, eram incrédulos, rebeldes, blasfemos, filhos de Belial. Eram sacerdotes profissionais, mas não se importava com Deus, nem com a sua lei e o seu povo. Então, imagine você ter essa percepção que seu filho não nasceu de novo, que não tem nada de cristão, que não tem prazer em ler a palavra. Não, querido, nós não vamos desanimar, não. Nós vamos continuar orando, clamando, levantando na madrugada, orando pelos nossos filhos, né? Aquele que está aqui dentro da igreja e o que está fora. Porque a gente tem que amar todos iguais. Eles desprezavam o culto divino, não respeitavam a orientação de Deus. Eu fico imaginando a dor de um pai e de uma mãe de ver um filho blasfemar contra Deus. Mas nós não temos filho para perdição. O Senhor nos deu filho para bênção. Eles viviam escandalosamente na imoralidade. Pecavam dentro da casa de Deus, eram adúlteros. Não respeitavam a Deus, nem a seus cônjuges, nem a palavra de Deus. Nem o sacerdote e nem o povo. Eles faziam o povo tropeçar, porque quando alguém sai dos caminhos de Deus, ele influencia muita gente, infelizmente. E a Bíblia diz no versículo 24 aqui que eles faziam o povo tropeçar, porque o povo não, eu vou olhar a família do sacerdote, eles são exemplo, mas se eles estão fazendo, eu também vou fazer. Entende a responsabilidade? Eles eram a pedra de tropeço para o povo de Deus. E Spurgeon diz que não há maior instrumento do diabo dentro da igreja do que um ministro ímpio e impuro. Não há maior instrumento de Satanás do que alguém que está aqui liderando e ser instrumento do diabo. Então nós temos que orar pelas nossas famílias, pela nossa liderança. A gente tem que ter graça de Deus, porque a gente tem um amor, volta para a nossa família, mas quando o filho do fulano erra, que absurdo, onde já se viu isso? Querido, uma igreja que ama é uma igreja que chora junto. O pastor está sofrendo aqui, eu choro porque a dor dele é a minha dor. Nós não podemos ser egoístas de achar, a família está sofrendo e está todo mundo, não, a minha está boa, está ótimo. Isso não é cristão, não é cristianismo, né? Não haviam conselhos nem advertências. Não honrava Eli nem a Deus. Quem desobedece aos pais, desobedece a Deus. Filhos rebeldes são vergonha dos pais. Atenção, filhos, o que fala aí? Filhos rebeldes são vergonha para os pais. E tudo que nós estamos falando aqui, quando a gente fala sacerdote, estamos falando de você que é pai e mãe. Não é só o pastor Braulio nem nós não, viu? Nós estamos falando de cada um aqui. Quem é pai? Levanta a mão. Oh, cada pai é bonitão, né? Quem é mãe? Levanta a mão. Aí você que fala agora, que é bonitão aí. Glória a Deus. Então, vocês são os sacerdotes do seu lar. Você é o homem e a mulher de Deus que vai trazer Jesus para o seu lar. Todos nós somos sacerdotes dentro do lar. Sacerdotes do lar. Para orientar nossos filhos, nosso casamento, segundo a vontade de Deus. Então, o pecado dos filhos de Eli. A Henriqueta leu aí bastante. Uma série de pecados que os filhos de Eli cometiam. Conheciam a palavra de Deus, viviam ali com seu pai, faziam, a vida era como se fossem profissionais, sacerdotes profissionais. Quantos pais profissionais não existem? Não sejamos nós pais profissionais. Sejamos nós pais, homens e mulheres de Deus, que venham mesmo, apesar dos erros que nós temos, mas trazer a graça de Deus para o nosso lar. E fazer a nossa parte.
No futuro, se o nosso filho vai seguir o Senhor ou não, vai ser com ele, mas vão seguir o Senhor. Mesmo que porventura queira dar uma escapadinha, o Espírito Santo de Deus habita nos nossos filhos. E um dia eles aceitaram o Senhor Jesus. E Deus não revoga os seus dons. Certo? Então ali nós vimos corações distantes, Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram homens ímpios e não conheciam o Senhor. Então, Samuel, ele era um pai, mas não dedicava tempo, pelo que se vê na Bíblia, aos seus filhos. Não ensinava a palavra de Deus para os seus filhos. Hoje nós temos muitos mecanismos para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. A própria Bíblia, que é a principal fonte de todas as coisas, de orientação, já basta. Mas você tem hoje desenhos animados para quem é criança, de Bíblia, tem o Superbook, e-book, tudo esses negócios aí. Mas também não seja folgado ou folgada e deixando seu filho na televisão o tempo inteiro. Hello? Estão ouvindo aí atrás? Não descanse no celular ou na televisão. Seja você ali um instrumento de Deus para demonstrar a palavra de Deus para os seus filhos. Dá trabalho, demora às vezes, mas é um dia de cada vez. É igual ao casamento, né? É um dia de cada vez. Tem dia que vai ser 1 hora de cada vez. Tem dia que vai ser 1 minuto de cada vez. Criar filhos é isso. É uma convivência diária. Né? E os filhos vão crescendo, os filhos vão fazendo escola, vão terminando a escola, começam a trabalhar e tal. E não vão deixar de ser nossos filhos. Sempre serão nossos filhos. A profanação do sagrado, nós vimos que já foi falado. E proximidade sem conversão. A proximidade com as coisas de Deus não garante o coração convertido. Não é porque você ensina a Bíblia do Senhor todo dia no seu lar, que às vezes seu filho é convertido. Às vezes está sendo convencido. Agora lembre que tem a escola, tem os amigos, tem família, como foi falado aqui, que fica na orelha deles o dia inteiro. E você, filho, cadê os filhos? Levanta a mão tudo de novo aí. Obedeçam o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus não erra. Ela é a boca de Deus falando. Ela fala: filhinhos, obedecei aos vossos pais do Senhor. Fala aí, filhinho, tá vendo, pai? Vou te obedecer. Yeah. Tá vendo, mãe? Obedecei aos vossos pais no Senhor. E a Manu diz: e pais, não provoquei vossos filhos a ira. Esse aí todo mundo já sabe, decorou, né? E é verdade, às vezes a gente sem querer fica procurando mais os nossos filhos do que eles são capazes de nos dar. E aí vem a correção, tem que corrigir. Mas pais, não o quê? Não vos provoquei vossos filhos a ira. Porque às vezes sem querer a gente provoca. Esses filhos gostam de escutar. Eu sou testemunha disso. Às vezes eu estou pensando que eu estou fazendo uma coisa normal. E aí a Manuela começa... não pode estar transmitindo, né? Mas é isso aí mesmo. Ela fica brava às vezes e tal. E é isso aí mesmo. A gente tem que vigiar. A gente quer o melhor. Mas só que às vezes nosso melhor é como leão e leoa, né? Fica protegendo o filho ali. E cuidado. Tem que deixar conhecer as lutas do trabalho. Alguém vai pegar no pé deles também. Isso vai gerando maturidade. Mas a Bíblia é o centro da nossa vida. Nós temos que ensinar nossos filhos na palavra de Deus, no caminho do Senhor. E também para aqueles que já têm filhos casados, porque a gente está falando aqui filhos na adolescência, na juventude, mas os que estão casados, você, pai e mãe, não deixou a responsabilidade. Não é porque casou que você não vai mais poder aconselhar. Viu o filho grande que já casou? Você vai na casa do seu pai e de sua mãe para ouvir conselho. E o pai sempre vai ser o pai, sempre vai ser aquele filho e a filha especial e vai dizer como é que está a vida, como é que está a situação. E pai, vamos ter cuidado na hora de aconselhar o filho para você não desmotivá-lo. Porque o pai conhece o filho que tem e sabe dos defeitos. Então muitas vezes nossos pais chegam sem muita graça no tato e falam: o seu cônjuge é maravilhoso, mas você não está agindo assim. Então vamos ter tato na hora de encorajar. Que nós aprendemos que é positivo, negativo e positivo. Primeiro você elogia, de fato, depois você corrige e depois você torna a elogiar, que é para fechar. Porque só se você chegar, você é isso e isso e aquilo, você nunca muda, não sei o quê, então não traz cura.
A verdadeira exortação é aquela exortação que traz bênção, que cheia de graça. Amém? E isso que a Henriqueta falou é pura verdade. Quando Eli viu seus filhos errando, se prostituindo, ele só perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Mas não teve correção. A Bíblia não mostra que teve correção. Não teve orientação. Não teve orientação e correção. Então, você tem que elogiar, corrigir e elogiar. Isso é uma técnica usada por Jesus em todos os evangelhos. Jesus chamava os seus discípulos, palavra, palavra, palavra. E depois incentivava os seus discípulos a seguir aquilo que ele estava ensinando. Então nós temos que corrigir. De que maneira? Chamando, elogiando, mostrando a palavra do Senhor e encorajando os filhos a seguir na palavra do Senhor. No casamento é a mesma coisa. Se a esposa ou o esposo está com alguma luta, dificuldade, elogia, mostra o erro e vamos caminhar juntos. Perdoando e pedindo perdão. Perdoando e pedindo perdão. Ele sabia dos pecados de seus filhos, não tomou medidas firmes para discipliná-los, apenas questionou. Então, a psicologia moderna hoje, dos anos depois da Segunda Guerra, quando começou a psicologia, o que mais? É o Silene mesmo? O Silene, o que ela é? Psicanalista, psicologista, tudo bem, tem seus pontos bons, mas tem uma psicologia que não é bíblica, que ela ensina assim: não, deixa fazer tudo, não precisa corrigir de varinha. Eu apanhei e estou vivo até hoje, né? Então às vezes a gente, não, tadinho, cuidado, tem que tomar cuidado. Eita, já me olharam aqui os menininhos, né? Então tem que ser corrigido. Por quê? Senão você vai proteger demais. E a proteção demais é confortável, né? É difícil corrigir. É difícil você colocar limites. Mas se você não fizer isso, o erro vai colher no futuro. Então ore pelos seus filhos. Ore pelo seu cônjuge. Ore pelos seus filhos. Ore para que você venha a ser um bom pai, uma boa mãe. Não existe outro caminho, gente. Nós somos cristãos. É orar, ler a palavra e praticar. Ainda vou mais ainda. O que Jesus fazia direto? Jesus jejuava para buscar a face de Deus, para ter intimidade com Deus. Jejum não é para você ganhar uma coisa. Jejum não é para você, eu quero comprar um carro, vou jejuar. Não é isso, não. O jejum é para você começar a ler a Bíblia, orar e ter mais intimidade com Deus e você entender mais as coisas de Deus. Então, Jesus, ele orava todos os dias. Ele guardava tempo para o Senhor. Mesmo sendo Deus, mas habitava aqui na terra. Ele era humano. Ele meditava na palavra do Senhor. E ele jejuava também, para conhecer mais o seu Pai. Nós, como homens e mulheres de Deus e filhos, temos que fazer o quê? Vamos falar junto? Orar, ler a Bíblia, praticar, né, é claro, e jejuar. Eu nem vou perguntar quando foi a última vez que você jejuou, mas fala: pastor, como que é esse negócio de jejum? Aí ele se vira agora, pastor Braulio. Por quê? Vai conhecer mais a Deus, vai ficar mais íntimo de Deus. Tem um livro que fala o poder dos pais que oram, o poder da esposa que ora. Tremendo. Mas o poder dos pais que oram são várias áreas na vida dos filhos para orar. Então, de repente, a gente está igual, eu falei lá no Encontro de Casais, que a gente exige tanto do nosso cônjuge, e agora é a vez dos filhos. A gente exige muito dos filhos. Quantas vezes, pai e mãe, você gasta diante do Senhor, de joelho dobrado, orando pelos seus filhos? Quantos minutos por dia você faz isso? Porque, gente, é para orar, é para sempre. Não é só agora, não. É difícil educar filhos, é um desafio. Nós temos o mundo, a carne e Satanás. 3 inimigos ferrenhos para querer entrar na nossa casa para destruir aquilo que está sendo construído. Agora, se você e eu não formos perseverantes de estar tirando o horário, nós colocamos aqui no celular nosso às 14 horas todo dia. Só um segundinho. Quantos oraram essa madrugada aí dos homens que vieram ontem? Glória! Tá Maravilhas! Vendo? Ficaram até brabo alguém, mas não estou nem aí não. Bota seu celular para despertar de madrugada. Vai acordar minha esposa. Então, ore a Deus, Senhor, me acorde em tal horário. E a minha esposa vai acordar.
Lá em casa é o contrário, nós voltamos para despertar junto e orar junto e pronto. Tem que ser, né, gente? Ser. Vamos esperar Mas o problema chegar não, para a gente ficar se querendo o seu orar. esposo ou a sua esposa não quer acordar no mesmo horário seu, ore a Deus, ou então bota, sei lá, um fone de ouvido, logo, você vai estar acordando sozinho. E é todo dia, vai virar um hábito na sua vida. Eu duvido e eu dó. Se você, sua esposa, seus filhos orarem todos os dias, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, por aquele que ainda não conheceu a Deus, por aquela pessoa que você vai encontrar na escola, ore por eles, para que Deus crie uma circunstância para eles conhecerem a Deus. Daqui a um ano, essa outra parte vai estar toda lotada também, em nome de Jesus, de manhã, tarde e noite. Amém. Oração, leitura da palavra. Não tenha vergonha de falar de Jesus, a tempo e fora de tempo. O nosso propósito, calma aí, vamos dar de foco não. O nosso propósito é proclamar a glória de Deus, aonde você estiver. Amém. Então, como eu estava falando sobre às 14 horas a gente põe o celular para despertar, onde a gente estiver para e ora pela Emanuele. Então, queridos, a gente quer ver um filho crescer, desenvolver na fé, em todas as áreas, nós precisamos pagar o preço da oração. Aí você fala, não, meus filhos são pequenos ainda. Ah, é melhor ainda, que você está semeando, né? Deixando diante de Deus para que os filhos, e quem tem mais de um, então, maior desafio é. Então, separou, você tem um horário para almoçar, para jantar, tem um horário para ir para o trabalho, pois coloque um horário, 15 minutos, está no trabalho, vá lá no banheiro e ore pelo seu filho, pela sua filha, em todas as áreas, né? No poder dos pais que oram, são várias áreas na vida do filho, de trabalho, de honestidade, né? De integridade, que tire os medos. Gente, nós temos vivido uma geração onde as famílias estão depressivas, crise de pânico, ansiedade, crítica, bullying na faculdade, na escola, e nós estamos deixando os filhos sozinhos enfrentar esse mundão aí. Não, tem que orar, botar o joelho no chão e Deus, não permita que minha filha se envolva com alguém que não ama o Senhor. Deus, não permita que meu filho escolha uma moça que não ama o Senhor. Olha o fim dos filhos de Eli, eles se depravaram. E aí a gente fala, minha filha não quer obedecer ao Senhor, pois nós vamos orar. E eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor, pregando lá em Brasília. Ele disse que foi numa igreja, e aí o pastor disse assim, eu fiz um compromisso com meus filhos, eu não vou passar vergonha não. Se alguém não quiser seguir os caminhos de Deus, Deus leva. Gente, eu fiquei impactada. Ele disse, meu Deus, que pai corajoso fazer essa oração. Ele já disse, se for para me envergonhar o nome de Jesus aqui na terra, eu já encomendei para Jesus, Senhor, leva antes que faça tal besteira. Desse jeito. Eu nunca tinha visto uma coisa tão forte, né, gente? Então já pensou um pai ou a mãe orar, se for para sair dos caminhos, aí a gente falou para a Emanuele uma vez, eu falei, Deus me livre. Eu falei, pois é terrível uma coisa dessa, né? Ai, gente. Então aqui, só um pouquinho, boa parte de ele ter fracassado no ministério como pai foi porque ele foi ausente, né? Ele não tinha tempo para os filhos, a gente já falou. Tenha cuidado com o seu tempo, tenha tempo para os filhos. Tem homem que não tem tempo para a esposa, tem tempo para os filhos, mas tem para o trabalho, para os amigos, para a pescaria, para não sei o quê. Então vamos alertar, porque o Senhor diz hoje nessa manhã, vamos cuidar da nossa casa. Amém. Vamos fazer a nossa parte. Então Eli foi ausente, ele foi omisso, não abriu os olhos para os sinais de perigo dentro do seu lar. E quando alguém adverte você a respeito da sua família, de seus filhos, como você reage? Gente, ouvir crítica é difícil. Mas se você tem um espírito dócil, se você é ensinável, você vai abaixar a cabeça e vai ouvir. De quem está me criticando, tem sentido essa crítica? Porque muitas vezes nós somos muito orgulhosos de dizer assim, quem é fulano para vir me corrigir? Calma quanto a vida, rapaz. Então, gente, nós temos que ser humildes. Quando alguém chegar e dizer assim, olha, eu ouvi falar que seu filho está fazendo isso. É difícil ouvir isso. Sua filha está fazendo aquilo. Ou você não está sendo um pai presente. É uma lapada. Mas se for um líder de Deus que honra a palavra, que está querendo aconselhar, baixa a cabeça e escute, seja humilde. Porque a gente não é perfeito, né? Então, ele foi omisso e não percebeu os sinais de perigos. Ele foi bonachão, ele honrou mais os filhos do que a Deus ao permitir que continuasse na prática do pecado.
no versículo. Então, ele não quis contrariar. Tem pai e mãe, gente, contar um segredo para vocês, que não corrige porque não quer ser rejeitado. Mas já vi muito isso. Não vou falar nada, porque aí fica a mãe de megera e o pai bonzinho, ou vice-versa. Ou o pai corrige e a mãe não, para ser boazinha. Vamos tratar das nossas fraquezas e fragilidades, mas vamos honrar o papel que Deus nos deu. Você é mãe, porque Deus te deu esse grande privilégio, e você é pai, porque Deus te deu essa capacitação. Mas vamos honrar esse papel que Deus nos deu. E filho, você é um filho, né? Tem que honrar pai e mãe. Não importa se você já tenha 70 anos, tem que honrar pai e mãe. Filhos, o quê? Só tem um filho aqui, ó. Filhos, honrai. Vamos de novo. Filhos. Nossa, esse pastor é chato, né? Pedindo para ele ficar repetindo. De novo. Filhos. Vai ficar incutido na cabeça. Vai. Honrar pai e mãe. Tem que ser assim, não tem outra saída. Então, se lasque. É sério. Aqui de outro parâmetro, todo mundo sabe que é se lascar, não sabe? Sabe qual é a origem da palavra se lascar? Vocês já foram em algum sítio, alguma fazenda? Já viram aquelas cercas? Cerca de arame? Volte e meia tem uma lascada lá, né? É porque o dono já tentou arrumar, já passou o arame farpado ao redor, já botou prego, parafuso, mas vai continuar lascado. Tem que trocar. Então, mude a sua visão de obediência. Obedecer é honrar aos pais. Honrar pai e mãe. Para que sua vida se dê bem. Para que não seja uma pessoa que venha ficar sempre com defeito, problema, essas coisas. Honrar pai e mãe é que a palavra de Deus nos ensina. Então, chamado à disciplina. Amor verdadeiro. Disciplina é uma expressão de amor genuíno. Henrique já falou. Se você ama o seu filho, não tenha medo de corrigir. Corrigir não é você pegar uma vara de goiaba lá e ficar batendo 50, 100 vezes, não. Não é, entendeu? É você corrigir no Senhor, mostrando onde errou, pedindo perdão, às vezes se errou, e juntos caminhar no Senhor. Correção é um ato de amor. Equilíbrio entre autoridade e compaixão, e prioridade de vida, a glória divina, a glória de Deus acima do afeto humano. Nós somos seres humanos e temos emoção. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Mas a palavra de Deus nos garante. Se nós educarmos nossos filhos no caminho dele, tudo irá bem. Tudo irá bem. Não tenha medo de honrar seu pai e sua mãe. Na frente dos outros. Honre seu pai e sua mãe. Para que tudo te vá bem. E Provérbios, capítulo 13, 24, fala o seguinte: quem poupa a vara, aborrece seu filho. Mas quem ama seu tempo... Quem poupa a vara, aborrece a seu filho. Mas quem o ama, a seu tempo o disciplina. Quando nós amamos, nós temos que disciplinar. A Henriqueta, se quiser contar a história da minha mãe, pode contar aí. Da varinha. Olha essa história, gente. Manuela era pequenininha. Manuela era pequena e eu fui criada com vó até os 12 anos de idade, avó materna. E é claro que não dá para comparar, né? Naquele tempo tinha palmatória. Não sei se alguém já ouviu falar de palmatória, lembra? Da minha época não. É uma madeirinha redondinha assim, com um cabinho. E aí, se não fazia bem as lições de casa, era ser bolo. Eu lembro que eu ganhei 6 bolos uma vez, mas não é bolo gente, não, né, gente? 6 palmatórias. É a palmatória na mão, dói para valer. Nós não estamos ensinando isso aqui não, viu, gente? Pelo amor de Deus, estou citando um exemplo. Você que está assistindo, não faça isso, é só um exemplo, já foi. Não, ninguém faz isso, mas há 50 anos atrás, viu? Lá no Maranhão, o método de ensino era esse, palmatória. 3 mais 3, não sabe? Pá. Então eu lembro que eu ganhei 6 bolos uma vez porque fui andar de bicicleta. Olha. Gente, isso para Deus me curar demorou um bocadinho, porque eu ficava revoltada. Fui andar de bicicleta lá com meu irmão, eu cheguei, ele chegou e disse, não, você vai apanhar porque mulher não anda de bicicleta, né? Homem, tudo bem. Olha que coisa. Então, eu fui criada assim, e aí depois, aquilo veio uma revolta, de 6 bolos, eu lembro, se fechasse a mão era pior, né? Então, eu fui criada de uma maneira rígida. E aí tem que passar pelo crivo da palavra para você ter um equilíbrio, né? Você ter...
Bom, quando casamos, né? Então a Manuela já era pequena, a gente peguei uma varinha de goiabada lá e botei penduradinha lá. É claro que eu não ia, né, de goiaba. Uma vara de goiabada. Do pé de goiaba. Oh, meu Deus. Aí botei a varinha lá penduradinha para ela ver que desde pequenininha ela já tinha que obedecer, né? Eu botava para pensar, né? 5 anos, 5 minutos. 4 anos, 4 minutos. Aquela regrinha. E chegou minha sogra, imagine. Minha sogra que criou os filhos assim, tudo à vontade, todo mundo fazia o que queria, nunca triscou, né? Então você imagina 2 extremos de criação aqui, um bem solto e a outra bem rígida. Fomos tudo parar no psicólogo para fazer terapia, né? Porque disseram assim, olha, nem um rígido e nem um solto está certo, mas é o equilíbrio. Então, queridos, equilíbrio. Nós não vamos agredir nossos filhos, mas a gente não vai deixar eles soltos. Bom, a sogra chegou, viu aquela varinha, ficou... Que palavra que a gente poderia dar? Abismada, horrorizada. Brava. Chegou lá, tirou a varinha, quebrou inteirinha. Ela passou por cima dos limites da casa e de tudo. Eu falei até... Eu digo, como que alguém chega na casa do semelhante e vai fazendo as coisas? Mas a minha sogra, meio sangue italiano... Na minha neta, vocês não vão bater com esse negócio aqui, né? Então eu falei, bom, quem corrige aqui somos nós. É claro que a gente, né, gente, tem equilíbrio. Mas ela chegou ao extremo de invadir uma casa e quebrar aquela varinha lá. Então, vô e vó que esteja aqui, nossos filhos precisam de correção. Não precisa, né, seja uma forma assim. Mas a Bíblia diz que a vara não vai matar a criança. Deixa você criar seu filho fazendo tudo que ele quer e você vai passar uma vergonha daquela se não perder ele para o inferno. É muito forte isso, mas a gente precisa corrigir. Tira celular, tira a coisa que mais gosta, né? Então tem muitas maneiras de corrigir e a gente é responsável por isso. Ok. Quantos minutinhos? Acabando já. Então, vamos ver aqui para o quarto, certo? Graça no juízo. 1 Samuel 2,35. Tem como colocar aí? 1 Samuel 2,35. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tem no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Nós temos uma promessa do Senhor que é para todo sacerdote. Todo pai é um sacerdote do lar. Toda mãe é uma sacerdotisa, vamos falar assim, do lar. Somos os pais que regem a casa segundo a palavra de Deus. E Deus tem uma promessa para nós. Ele suscitará, né, sacerdotes fiéis. E eu creio nisso. Que apesar de nossas falhas e lutas, Deus, Ele nos deu essa responsabilidade de criar os nossos filhos. E quando Ele dá uma responsabilidade, nós temos a graça do Senhor que nos permite isso. Diante de erros, acertos, nós temos que perseverar no Senhor. Mateus capítulo 15, ele fala sobre permanecer na videira. E quando os pais perseveram, dia a dia, às vezes a gente ora na hora do almoço, do jantar, ou quando faz o culto à noite, e pensa, meu pai, parece que não está acontecendo nada, parece que a palavra não está entrando, né? Mas com o decorrer do tempo, nós começamos a ver a mudança, tanto em nós quanto na nossa filha. Isso acontece no seu lar também, porque a graça de Deus, ela veio através de Jesus Cristo. E nós temos Jesus como Senhor de nossa casa. Então é perseverar nas coisas simples, né? Naquelas veredas antigas. Continuar. O que é a vereda antiga? É praticar a oração, leitura da palavra, lendo a palavra com o filho, com a filha, fazendo estudo bíblico em casa. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Perdoando e pedindo perdão. Perdoando e pedindo perdão. Lições para a nossa vida. Liderança começa em casa. Não adianta ser líder na igreja. Eu não estou falando do pastor não, nem da gente. Não adianta ser líder do coral, da música, do jovem. Não adianta você ser líder do seu trabalho, isso e aquilo. E não liderar em casa. Essa é a palavra. E não liderar em casa. Você tem a responsabilidade
de trazer a presença de Deus na sua casa. Amém? Omissão é pecado, não corrigir é um erro, compactar. Não corrigir o erro é compactar com ele. Nós já vimos como que Elias só questionou seus filhos e não corrigiu. Ou seja, tá bom. É aquela música antiga, deixa a vida me levar, a vida não é assim não. É a vida que vai te levar não. É a Bíblia que vai te levar. É a palavra de Deus que vai nos levar no caminho certo. Priorizar o eterno é honrar a Deus acima dos seus desejos humanos. E ele não tolera o pecado, mas oferece graça aos arrependidos. Concluindo aqui a parte de Eli, ele foi conivente, ele foi ausente, ele foi omisso, foi bonachão, fazia só o que os filhos queriam. Foi conivente, ele não apenas deixou de corrigir os filhos, mas tornou-se participante dos pecados dos filhos, aceitou o estilo de vida que eles levavam e ele se tornou parceiro do pecado dos filhos. Que triste, né, gente? Um pai ou uma mãe se conformar com esse século e dizer, tá bom, filho, pode trazer aqui o namorado para dormir em casa, tá tudo certo, aqui é o que é agora a tendência. Não, queridos, a nossa casa é fonte de bênção, a gente não vai admitir uma coisa dessa. É você que sustenta esse moço e essa moça, você não vai aceitar uma coisa dessa. Não se torne, passivo. Ali, Eli aceitou passivamente a derrota sobre sua casa, não reagiu, não orou, não tinha força para lutar pela salvação da sua casa. Não entregue os pontos, não desista, não abra mão da sua família. Você não gerou filho para a morte. Ore, lute, chore, jejue pela salvação dos seus filhos. E agora concluindo sobre o que aconteceu com Eli. A família de Eli acaba em tragédia, porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. É muito sério, queridos. Enfrentar os filisteus, 4.000 homens morrem. Ofni e Finéias trazem a arca, símbolo da presença de Deus, mas a arca é roubada e eles morrem. E 30.000 homens caem mortos. Eli recebe a notícia da tragédia, cai da cadeira, quebra o pescoço e a nora dá à luz a um filho a quem chama de Icabode. Foi-se a glória de Deus. Que tristeza a casa de Eli. Eles só reconheceram que Deus estava longe deles depois da tragédia. Será que a glória de Deus está ausentando-se da sua casa? Será que a glória de Deus está se ausentando da sua família? É hora de agir. Vamos fazer uma grande cruzada de salvação pela nossa família. Nenhum sucesso compensa a perda da nossa família. Amém. Muita gente tem se esmerado no trabalho, na profissão, nos recursos e tem desprezado a família. Que o Senhor nos sacuda nessa manhã. Que o Senhor traga ao ponto, o prumo certo, para que nós possamos continuar olhando para o Senhor e lutando pela nossa casa. E vamos nos comprometer. Vamos ficar de pé todo mundo aqui. Josué capítulo 24, 15, fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa de Deus também. E um compromisso que Josué fez com Deus. Ele, diante das lutas, das guerras, das batalhas, ele fez um compromisso em que ele e a sua casa serviria ao Senhor. É uma promessa para nós. Nós temos que tomar as rédeas da nossa casa, do nosso lar. Nós temos que direcionar o nosso lar segundo a palavra de Deus, para que nosso lar venha realmente ser um lar abençoado. Pode ter lutas, pode ter provações, pode ter dificuldades. Pode haver momentos, meu Deus, como é que está acontecendo isso? Pode haver, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler todo mundo juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pegue na mão do seu filho, da sua esposa, do seu amigo que está do lado aí, e vamos orar nesse momento. Pode orar você primeiro, depois eu vou. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Nós carecemos tanto da tua intervenção no nosso lar, na nossa casa.
Senhor, nós oramos aqui, Senhor, por cada lar e família representada aqui. O Senhor tem visto o que tem acontecido. O Senhor tem visto, Deus, a ausência muitas vezes da oração, a ausência da palavra, a ausência do sentar, conversar, do acolher, do perdoar. Deus, em nome de Jesus, traga um conserto nessa manhã, em cada família aqui representada, Senhor. Visita os filhos, Pai, que estão longe do Senhor, longe dos pais, longe de uma boa comunicação. Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão da tua igreja. Nós oramos, ó Deus, pelas famílias dessa igreja. Ó Deus, pelos filhos, pelos netos. Senhor, levanta uma geração forte, uma geração que te ama. Deus, abençoa a liderança dessa igreja. Cada um que faz parte aqui, abençoa o pastor, sua esposa, suas filhas. Derrama a tua graça sobre eles. Manifesta o teu poder, deles alegria, confiança, para continuar marchando. Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja seja um canal de bênção. Que cada irmão tenha um olhar acolhedor e ajudador, que ninguém se acuse, que ninguém critique, mas que possam cair de joelhos diante do Senhor e dizendo: Deus, salva as famílias da igreja. Nós profetizamos em nome de Jesus que há filhos convertidos, filhos que respeitam pais, pais que respeitam os filhos, a comunicação, o amor, a ajuda. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos exorta, que nos corrige. Perdoa nossas falhas como os pais, porque muitas vezes queremos corrigir nossos filhos e fazer na força do braço. Nós temos um pensamento e queremos que eles sejam como pensamos, mas eles são teus, nossos filhos são teus. Que o Senhor os use para a tua glória, que o Senhor os converta da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Ainda na tua presença, nós oramos por cada pai, cada mãe, cada filho presente aqui, ó Deus. E aqueles que estão em casa também, aqueles que não puderam vir. Pai, do Brasil e do mundo inteiro, abençoa os pais. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha a ser fortemente aplicada nos lares. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder venha a ser manifesto em cada lar aqui representado. Em cada lar daqueles que estão assistindo, daqueles que estão nos lares, daqueles que não puderam vir, Pai. Manifesta o teu poder. Destrói toda a artimanha de Satanás. Toda a obra das trevas nós repreendemos no poder, na autoridade do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, o Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco. Obrigado porque por mesmo diante de falhas que temos, o Senhor sempre está conosco. Amém. Nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dê a tua paz, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus falou muito comigo, falou com cada um de vocês. Amém. Agradecer primeiramente a Deus por essa maravilhosa palavra e pela vida também do pastor e da pastora, né, se for assim falando. Talvez nem sem título, mas o cuidado é um pastoreio, né? Deus possa abençoar ricamente vocês. Que a cada dia eles fortaleçam a vida de vocês para continuar esse maravilhoso, né, ministério que é falar para famílias, né? Deus abençoe vocês. Pastor? Queridos, estenda a sua mão para cá. O Ronaldo e a Wesley vão ter que ir a Rio Preto. Faleceu um parente do Ronaldo. Eles vão lá para o sepultamento. Vamos abençoar a família deles. Bendito Deus e amado Pai, nós estamos com os teus filhos nesse momento, ó Pai, de sofrimento, de ausência, de saudade. Nós clamamos ao Senhor, que é Consolador, o Espírito Santo, para entrar, ó Deus, com um abraço, ó Pai, apertado, carinhoso, forte, na vida dessa família,
dos familiares mais próximos ali, ó Pai, envolve todos com a tua graça. E, ó Deus, cuida dos teus filhos e dos demais familiares que porventura estejam na estrada, viajando. Leva-os em segurança, traga-os em segurança e conforta a família, Pai. Nós bendizemos o teu nome porque cremos em ti e estamos confiando a família dos nossos irmãos a ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, às 19 horas nós retornamos para a terceira parte do nosso congresso Abençoando Gerações. E você é nosso convidado. Ainda dá tempo de você convidar um amigo, convidar um irmão, convidar aquela pessoa que você não está vendo aí no culto. Manda aí um WhatsApp para ela, faz uma ligação. Convida ela, fala, vem ouvir uma palavra sobre a família nessa noite, que Deus vai abençoar a tua casa, Deus é poderoso para mudar a realidade. Fala com ela. É o que o pastor acabou de dizer, nós temos que pregar constantemente. Então faça isso. E que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, nesse domingo maravilhoso. Seja um domingo próspero para vocês, em nome de Jesus. Vão na bênção do Senhor. Às 19 horas estamos de volta.